Irmãos, abram a palavra de Deus no Salmo 32. Salmo de número 32. Amém? Temos como título A Bem-aventurança de quem recebe o perdão, de Davi, salmo didático. Louvado seja Deus. Eu pensei num tema, meditar com os irmãos nesse salmo, de um coração contrito confessa ao Senhor e recebe a resposta, a alegria. O Salmo 32, ele é um salmo, irmãos, maravilhoso, e tenho pensado muito nessa questão e vejo como o povo de Deus, às vezes, não tendo discernimento com relação ao pecado, o nosso pecado, nós como cristãos, como lidamos com o nosso pecado, e muitas das vezes carecendo de conhecimento da palavra de Deus por negligência, nós vivemos muitas das vezes angustiados por causa dessa condição, né? Onde nós pensamos que podemos viver aquém da presença do Senhor, do nosso Salvador. Então, vamos fazer a leitura, meus irmãos, desse salmo de forma alternada, amém? Eu farei a leitura dos versos ímpares, dos irmãos de versos pares, assim até o verso 11. Diz a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos que sois retos de coração. Vamos todos fazer a leitura do verso 11? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos orar, Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este privilégio que o Senhor me concede, de poder, junto com o teu povo, a sua sagrada igreja, santa igreja, lavada e remida pelo sangue do teu Filho, meditarmos, ó Deus, nas tuas palavras e sermos exortados pelo Senhor, confortados, consolados, e termos uma vida que regozija-se na sua graça, na sua misericórdia, porque tu és fiel. Assim, ó Deus, a minha oração, Senhor, é para que todos os que aqui estão presentes, os que nos assistem pelas redes sociais, sejam impactados pela tua palavra, transformados, e que nós possamos ter uma vida que seja como um cheiro suave na tua presença, alegrando o Senhor. Ó Deus, tem de nós misericórdia, nos ajuda na nossa caminhada, molda o nosso coração e inclina os nossos corações à obediência, a fazer o teu querer e a tua vontade. Assim, ó Deus, é o que eu peço, em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um dos irmãos aqui nesta manhã, as famílias aqui representadas, os nossos amados irmãos que se encontram distantes, viajando, aonde quer que eles estejam, que o Senhor os livre de todo mal e eles possam exalar o qual perfeito e maravilhoso perfume da sua graça, porque o Senhor os redimiu. Assim, ó Senhor, eu agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Salmo 32... é consenso entre os estudiosos que ele é tido como um salmo posterior ao Salmo 51. No Salmo 51, o contexto em que Davi
escreveu aquele salmo foi depois dele ter sido confrontado pelo profeta Natã devido ao seu pecado de adultério com Batseba. E Davi, durante um determinado período, nós vemos isso muito claro no livro de Samuel, em 2 Samuel, ele comete pecados terríveis que até mesmo ímpios não ousam praticar. E Davi, ele se entrega às vontades da sua carne e ele começa então numa sequência destruidora, uma sequência muito perigosa. Ele oculta o seu coração da presença de Deus, ele se oculta da presença do Senhor, e justo Davi, que a Escritura vai nos dizer que é um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não dava um passo, não tomava nenhuma atitude sem antes consultar o Senhor. E Davi era um homem que, diante de condições contrárias à vontade de Deus, se arrependia. Um coração segundo a vontade de Deus é um coração assim, um coração quebrantado, um coração contrito. Mas durante um período, Davi ele achou que ele poderia se ocultar da presença do Senhor e poderia viver na prática do pecado. Então, ele é confrontado pelo profeta e nós vemos ali realmente essa característica de Davi. Quando ele é confrontado, ele diz: pequei contra o Senhor, e se arrepende. E o profeta, sendo boca do Senhor, diz: olha, o Senhor perdoou os teus pecados, não morrerás, não morrerás, mas a espada não se afastará da sua casa. Então o Salmo 32, ele é posterior ao Salmo 51, dentro desse mesmo espírito, ele vem com um título de salmo didático, né? Ele vem com o intuito de instruir, de ensinar, e o Salmo 32, ele é o segundo salmo, numa divisão de 7 salmos, ele está como o segundo salmo, de salmos de penitência. O que é penitência? Penitência é você querer corrigir algo errado. Nós conhecemos muito bem essa palavra como arrependimento. Nós sabemos que o arrependimento salvífico não é produzido pela vontade humana. O arrependimento salvífico, ele é obra do Espírito Santo de Deus, como Paulo ele vai deixar claro, né, em Efésios, ele vai dizer, porque nós somos feitura dele, é Deus quem nos fez. Isso nós temos ensinado, batido a respeito disso, e é importante que nós venhamos a bater cada dia, cada vez mais com relação a isso, porque são muitos os irmãos, como nós na escola dominical estamos estudando a respeito da perseverança dos santos, né, que se encontra lá no capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, que o Senhor nos permitir, nós leremos aqui alguns pontos. E nós devemos então termos discernimento dessa doutrina, de quem é o Senhor, de quem nós somos, e de que quando estivermos diante de determinadas situações que são pecaminosas, porque nós cometemos pecados ainda, infelizmente, enquanto estivermos militando nessa terra, passageiro por ela, nós nos recorremos, fugimos para os pés de Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Porque é Ele, irmãos, quem perdoa os nossos pecados, porque os nossos pecados não vão sair no suor da semana, eles não vão sair com esse calor, está suando bastante, né? A gente está passando um calor danado, mas os nossos pecados, irmãos, não saem. Nós devemos confessar os nossos pecados constantemente na presença de Deus, porque é Ele que é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos fazer agora justiça de Deus, fazendo filho de Deus, para que andemos na luz como Ele é luz. Não nos ocultarmos nas trevas, já não pertencemos mais às trevas, não temos mais nada a ver com aquela maneira horrível e de transgressão, de provocar a ira de Deus como vivíamos no passado, mas que infelizmente ainda estamos sujeitos. Então o Salmo 32, ele é um segundo salmo numa divisão de 7 salmos. 7 salmos, são eles os seguintes salmos. O primeiro salmo é o Salmo 6, o Salmo 6. O segundo, Salmo 32, que é o nosso salmo de alvo de estudo. O terceiro é o Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 e Salmo 143. São salmos de penitência, de aquebrantamento na presença do Senhor. A Escritura deixa claro, como nós vemos em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos nem mesmo orar como convém. Mas é o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras e dá ao povo de Deus um modelo de como se dirigir ao Senhor. Então esses salmos de penitência, os irmãos podem recorrer a ele nos seus momentos de oração, nos seus momentos de confissão, de contrição na presença do Senhor, para orar segundo é a vontade de Deus revelada. Então o Salmo 32,
ele sendo posterior ao Salmo 51, Davi, ele aprendeu a lição, e é consenso entre nós, irmãos, somos cristãos, fomos redimidos por Cristo, feitos filhos de Deus, de que ao aprendermos a caminhar nessa vida, dentro da vontade de Deus, levados pelo poder do Espírito Santo, hoje de manhã mesmo, no nosso estudo, eu até falei que a vida cristã não é fácil, e também não é difícil. A vida cristã, ela é impossível se nós quisermos levá-la segundo a vontade da carne, não tem como. É obra de Deus, é obra do Deus Trino, que nos resgatou da nossa maneira vil, pecaminosa de viver, e nos colocou alicerçados nas regiões celestiais em Cristo, para que nós vivamos em tudo se alegrando no Senhor. A vida cristã, ela a sua essência é a alegria. Paulo vai dizer na cadeia, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas por nós, irmãos, sermos muitas das vezes, eu me incluo como muitas das vezes negligenciando os meios de graça, negligenciando a confissão, e nós pecamos. Nós começamos a dar lado mais para a carne do que para o Espírito, e nessa nós colocamos como transgressores na presença do Senhor. E já nós não devemos viver assim, meus irmãos. Fomos resgatados desse buraco, desse esgoto, fomos resgatados dessa fossa, lavados, vestidos pelos méritos de Cristo, e temos acesso agora aos salões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos irmãos, não tendo essa consciência, eles se encontram o quê? Abatidos, tristes, sem a alegria da salvação, sem querer congregar, sem forças para continuar a caminhada. Então o Senhor muitas das vezes permite isso para que nós aprendamos que dependamos dele em tudo, em todo momento, em todo instante, para tudo e qualquer situação e para qualquer coisa. Davi aprendeu, e então ele escreve o Salmo 32, salmo didático. Nós sabemos que didático quer dizer o quê? Ensino, né? Tem clareza, ele tem o intuito de instrução. E aí, Davi, ele escreve o Salmo 32, né? Nós vemos logo aí na perícope que o salmo é atribuído a Davi. De Davi, um salmo didático. Esse salmo, ele tem as seguintes divisões. Dos versos de 1 e 2, ele enfatiza a bem-aventurança daquele que confessa os seus pecados. Versos de 3 a 4, ele enfatiza a angústia causada pelo pecado. Versos de 5 a 7, vai nos trazer a confissão de que todos nós devemos recorrer ao Senhor confessando os nossos pecados. E dos versos de 8 a 11, leva à instrução, ao amadurecimento, ao crescimento e ao pastoreio do rebanho do Senhor, que compete a todos nós. Todos nós devemos pastorear uns aos outros. Nós somos o quê? Reino de sacerdotes. Devemos instruir os nossos irmãos, aqueles que se encontram enfraquecidos, que por algum motivo, alguma circunstância, tropeçou, caiu, porque estamos sujeitos. Lembrando que nós fomos libertos do poder do pecado, mas não da sua presença. E se nós negligenciarmos os meios de graça que nos são dados, irmãos, estamos sujeitos a cair, a tropeçarmos, e aí começam-se a sermos constantemente, já somos. Você é mais atacado ainda pelo quê? Por setas malignas. Como eu sempre costumo dizer para os irmãos, às vezes com um tom de brincadeira, mas é muito sério. Ah lá, ó, fez o que fez e está lá pregando. Fez o que fez e está lá cantando no coral. Isso é maligno. Isso são setas malignas que querem fazer o quê? Falar que você tem algum mérito. Querem falar que eu tenho algum poder em mim mesmo para poder fazer alguma coisa. Não tenho. Então nós devemos ter essa consciência no começar do ano e levarmos isso para o ano posterior, o ano que virá, e uma vida na presença do Senhor. Davi aprendeu, ele escreve esse salmo para que nós possamos estarmos alicerçados na verdade em Cristo e assim termos o quê? Descanso no Senhor. Então ele começa nos versos 1 e 2, enfatizando a bem-aventuranças. Vamos ler. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado. Meus irmãos, a palavra bem-aventurado, no sentido bíblico, no sentido salvífico, no sentido em que o salmista ele o utiliza, é uma alegria indizível que o mundo não conhece. Como é feliz essa pessoa a quem não é lhe imputada os seus pecados. Como é feliz essa pessoa que as suas dívidas, não contra qualquer ser humano, mas contra o Senhor, lhe é perdoada. Como é feliz
Você tem alegria na vida cristã? Você já percebeu o quanto, irmãos, nós somos bem-aventurados, quanto nós somos alegres? Você pode estar na miséria financeiramente, existencialmente, na sua condição da vida no mundo cotidiano em que nós estamos. Mas você tem ideia da riqueza que você tem pelo perdão dos seus pecados na obra de Cristo Jesus no Calvário? Você tem ideia disso, dessa riqueza? Você tem ideia que você foi remido, lavado, não por ouro, não por prata, você não foi comprado por nenhuma dessas coisas que estão no mundo e que o mundo dá tanto valor. Mas você foi comprado não porque você era bonito, não porque você se vestia bem, não porque você tinha nenhuma dessas questões, mas porque o Senhor te amou apesar de você. E Ele te salvou, te redimiu. Como é feliz, irmãos? Como somos felizes? Mas é necessário que nós tomemos posse disso, né? Tenhamos consciência desta realidade na qual nós já estamos inseridos, nas quais nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, para que a nossa vida cristã ela não seja pesarosa, para que a nossa vida cristã não seja medíocre, para que a nossa vida cristã não seja, sabe, arrastada, como é trabalhoso ir para o culto. Eu vou porque tem que ir. Você sabe o quanto você é feliz? Você tem ideia disso? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada. Nós estudamos o Salmo 90. Quem conhece a ira do Senhor para que lhe dê o temor que lhe é devido? Jesus conhece, o Filho conhece a ira do Pai no nosso lugar. Porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que nós fôssemos o quê? Felizes. Tivéssemos alegria na obra de Deus, no culto, na adoração, no evangelismo, numa vida de culto ao Senhor. Até mesmo quando tropeçando, até mesmo quando caindo, sermos levantados, porque somos levantados por Deus. Nós somos muito felizes, bem-aventurado. Ele enfatiza isso 2 vezes, os versos 1 e 2, ele encabeça. Bem-aventurado, como é feliz. Como é feliz? Você tem ideia do quanto você é feliz? Você tem ideia? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O pecado foi coberto. Nós vamos lá em Gênesis no capítulo 1, quando nós em Adão ao pecarmos, tentamos nos justificar os nossos pecados na presença de Deus. Fizemos como Davi fez. É característica, irmãos, do homem caído, ele se justificar e fugir da presença do Senhor. É característica de todo aquele que comete algo, uma criança. Você pode ver, às vezes a criança ela faz algo, o papai vai lá, por que você fez isso? Não foi eu não, papai. Não fiz não, às vezes tem até a história, né, do chocolate, a criança com chocolate, às vezes pega uma maquiagem da mãe, se suja, está toda suja. Mas o pai pergunta, por quê? Irmãos, é bonitinho nós olharmos assim, mas é a nossa condição diante de Deus. O homem, ele não confessa os seus pecados. Ele está sujo na imundícia, na lama, no pecado, e ele acha que ele pode se ocultar do Senhor, que sonda os corações, que sabe quem eu sou e quem você é com a porta fechada. Ele nos conhece. Então não tem como o esconder. No mundo a gente não se escondia, vivia abertamente e é aplaudido pelo mundo. Mas agora, irmãos, nascidos de novo, feitos filhos de Deus, por que você vai se esconder? Por que eu vou me esconder? Por que eu vou me esconder? Nós devemos, irmãos, ao Senhor se revelar para nós, sendo Ele santo, 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 é um atributo de Deus que é levado à terceira potência, é a sua santidade, é a sua santidade. Ao se revelar, Ele mostrou o que? A nossa imundícia, a nossa pequenez, nos revelou quem nós somos. Porque nós agora, sendo resgatados, quando nós fomos resgatados, quando nós éramos inimigos de Deus, falhos, pecadores, iníquos, agora a gente se acha em algum mérito de querer ocultar os nossos pecados da presença do Senhor. Você é feliz porque você é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, não por nenhum mérito seu. Então é necessário, irmãos, que ao termos esse discernimento, nós venhamos a nos colocar na presença do Senhor em constante alegria de pranto, de confissão de pecados, para que não ocorra sobre as nossas vidas o que ocorre nos versos a seguir. Versos 3 e 4 vai enfatizar as consequências do pecado na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não no mundo, porque o mundo, irmãos, eles estão no seu habitat natural.
no qual nós vivíamos no passado como sendo também o nosso habitat natural. Nós nos sentimos muito bem obrigados naquele estado em que nós estávamos. Pelo contrário, nós até tínhamos o quê? Ódio de quando alguém falava da palavra de Deus, falava em arrependimento, era insuportável. Porque era por natureza, nós éramos por natureza inimigos de Deus e filhos, consequentemente, da ira de Deus. Mas se fomos resgatados e fomos colocados em locais celestiais em Cristo, assentados nessas regiões que agora os irmãos estão assentados e o mundo não. E por que nós estamos aqui? Quem que nos congrega? Quem que nos traz aqui? Senão o poder de Deus, porque como eu disse, servir a Deus, servir ao Senhor, não é fácil, não é difícil, é impossível, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque nós damos vazão à nossa carne, à natureza da qual nós fomos libertos, mas ainda a gente arrasta um pedaço da corrente, e por negligência dos meios de graça, oração, leitura da palavra, que santidade, porque crescer na fé é conhecer ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu, nos livrou da iniquidade do pecado. Olha o que como viveríamos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi ele aprendeu, e era assim que ele estava tentando viver no salão do reino, era assim que ele estava regendo Israel, dessa maneira. Quem é Davi? O pessoal tinha Davi como referência de rei, de homem temente ao Senhor. O pessoal olhava para Davi, mas Davi estava no seu íntimo, estava cansado. Davi tinha que se achegar no templo e cansado. O peso, a consciência pesando. É clichê já entre nós, de uma frase dos reformadores que eles dizem: depois que o Senhor me trouxe a Cristo, que me assentou nas regiões celestiais em Cristo, que Ele converteu a meu estado, a minha natureza, eu nunca mais pequei em paz. Eu não consigo mais pecar em paz, eu quero pecar e não consigo, a minha carne clama e eu não consigo. Por quê, irmãos? Por que a gente não consegue? E louvado seja Deus por isso. Mas quantos irmãozinhos com um coração fervendo pelo Senhor, não tendo discernimento disso, quando pecam, eles vão à angústia, eles choram e eles vivem numa vida horrível, porque não perdem a alegria da salvação, porquanto não têm conhecimento dessa doutrina. Nós temos, irmãos. Os reformados, eles se gabam disso, né? De somente só a Escritura, de terem uma teologia robusta, mas muitas das vezes, enfatizando a eleição, negligenciam os meios de graça e acham que podem viver na iniquidade e no pecado. Não pode. Você não deve, você não foi chamado para isso, você não foi salvo para isso. Desprezar a alegria do mérito de Cristo, do sangue do Senhor, do Cordeiro de Deus. Nós somos chamados a andarmos na presença do Senhor em santidade e em alegria, e não nos ocultarmos os nossos pecados quando cometidos, porque pecamos, irmãos, pecamos. E todo pecado é consciente, não existe acidente não, é consciente. Tiago vai dizer que primeiro os olhos cobiçam, a gente pondera aquilo, desce para o coração e então dá à luz o pecado. Nós estávamos falando da perseverança dos santos, crente não perde salvação, mas longe está essa doutrina de te levar a viver numa vida porca, numa vida totalmente negligente, numa vida totalmente deixa a vida me levar. Não é assim, porque muitos são os irmãozinhos que estão lá fora sofrendo, angustiado e não tem essa doutrina, não tem esse ensino que traz o quê? Conforto, consolo e alegria no Senhor. Davi ele aprendeu porque foi confrontado pelo servo de Deus, pela palavra do Senhor, e aí ele viu que ele não pode esconder o seu coração da presença do Senhor. Por isso ele diz: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que tem os seus pecados encobertos, porque morreu um inocente no lugar dele, não foi feito vista grossa, não foi deixado para lá. Deus não deixa para lá o nosso pecado. Num estudo uma vez eu falei que nós somos piores que o mundo. O reverendo me corrigiu: não, Douglas, não é que nós somos piores que o mundo, os nossos pecados são piores do que o do mundo, porque nós recebemos, irmãos, luz e luz divina de Cristo Jesus, da salvação. Os nossos pecados se tornam piores do que o do mundo. Por quê? Nós negligenciamos, por negligência. Davi negligenciou, Davi conhecia a Escritura, Davi conhecia os profetas, Davi conhece o Senhor. Basta ler os salmos que esse homem escreveu.
inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Davi era profeta. E no entanto ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e desistiu. Ele perdeu a alegria da salvação. Irmãos, perder a alegria da salvação é a mesma coisa que você comer uma comida maravilhosa sem tempero. É você beber água morna no calor. Você perde, você está bebendo água, mas percebe? Água morna. Você está comendo, mas comida sem sabor, salobra. Sabe quando a gente fica gripado muito forte, né? Você mastiga, parece que está mastigando uma massa. É horrível. É assim, irmãos, uma vida, servir ao Senhor desta maneira. Que triste, irmãos. Quando o Senhor nos assentou em regiões celestiais para vivermos o quê? Regozijantes nele, nos alegrando no Senhor. E a nossa vida vai se tornar o quê? Sequidão, estio, deserto, a areia. Quem já assistiu aqueles filmes de Velho Oeste? Mostra aquele, né? Aquele negocinho que passa assim, deserto, árido. É a sua vida, se você perde a alegria da salvação. É horrível, meus irmãos, o Senhor não se agrada disso. Não se agrada disso porque desprezamos a riqueza da salvação e dos méritos de Cristo Jesus. Porque a salvação é de graça, mas ela não pode ser barateada, irmãos. Olhemos para a cruz de Cristo, vejamos o que ela representa. É a ira de Deus derramada no seu Santo Filho. É o amor de Deus por nós derramado no seu Filho. Para que nós tenhamos uma vida insalobra, uma vida morna. Que nós possamos, irmãos, então nos adentrarmos na presença do Senhor, colocarmos a nossa boca no pó, reconhecendo a nossa miserabilidade e confessando os nossos pecados. Não esconda os seus pecados do Senhor. Eu venho de uma denominação onde as pessoas, alguns irmãos no dia da ceia, não vou tomar, vai sair no suor, irmão. Esse é um momento propício a quebranto o teu coração na presença do Senhor. Toma do vinho, toma do pão. Por isso que Paulo fala, examina o homem a si mesmo, olha para você mesmo, olha para o Senhor, teu Redentor, confessa os teus pecados. Você não se salva você mesmo, não tenta ocultar o seu pecado. E isso trazia uma consequência ainda mais triste, porque os irmãos do lado viam aquele irmão não tomar, falavam, não, cometeu pecado. Já estava às vezes até mais santo do que o outro. Nós somos pó. Quem nós somos, irmãos? Somos criaturas de Deus, nascidas na iniquidade, feitos filhos de Deus pela graça, pela misericórdia do Senhor, para que nós venhamos a andar em vida, se alimentando da palavra do Senhor, sendo fortalecidos, e ao pecarmos, onde a Escritura mostra qual é a natureza do homem, mostra quem é o Senhor, e nós possamos fazer o quê? Ir ao pó, confessar os nossos pecados, esquecer isso. E o Senhor faz o quê? A palavra diz que Ele lança no mar do esquecimento, Ele não se lembra dos nossos pecados, porque nossos pecados custou muito caro, custou o sangue do seu Filho, custou o sangue do Filho de Deus, para que nós venhamos agora a andar numa vida árida. Você não perde a sua salvação. E aí é onde que eu trago o aconselhamento. Cuidado ao você ver um irmãozinho pecando. Não dê ele por condenado, nem crente é. Ore, ajude ele na oração, leia a palavra com ele, para que ele, sendo fortalecido, e você seja, junto com isso, fortalecido, mostrando a ele que nossa salvação está em Cristo. Então Davi, ele aprendeu isso, e ele diz o que aconteceu com ele quando ele tentou ocultar, impossível ocultar os nossos pecados da presença do Senhor, porque o Senhor nos conhece, o íntimo, o som dos nossos corações. Isso é maravilhoso para nós. O salmista vai dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim qualquer coisa imunda, e tira, Senhor, prova-me, Senhor. E aí é onde vem o processo da santificação, é o cadinho. O que é o cadinho? É um instrumento, um vasinho, um copinho de metal, onde se derramava ali ouro, prata e era levado ao fogo, para que naquela temperatura as impurezas daquele material subiria, a borra, né? Chama-se borra, subia até a borda e era tirada. O processo da santificação é isso, irmãos. Nós não fomos salvos pelo poder de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, mas nessa caminhada nós estamos sujeitos a tropeços. E não venha falar que é acidente, não é acidente. É negligência, é escolha, é ponderado, é raciocinado.
e nós pecamos, por negligência. E aí nós perdemos a alegria da salvação e a mão do Senhor pesa sobre as nossas vidas. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Eu tenho orado, Senhor, pesa a mão sobre a minha vida. Pesa a mão sobre a vida da sua igreja. Pesa, Senhor, na vida do teu povo. Para que nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e nós venhamos a andar na sua presença no temor do Senhor que lhe é devido. Mas alegrando-se no Senhor por isso. A Giovana até brincou comigo, né? Douglas, pega uma leve lá, não vai. Eu falo, tem gente aqui, né? Até brinquei com ela. Mas, não, irmãos, eu me incluo. Eu estou junto com os irmãos. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Nós devemos reconhecer a nossa miserabilidade, voltar ao Senhor, boca no pó, e clamar, Senhor, tem misericórdia de nós, para que essa igreja não seja apenas um clube religioso, para que nós possamos no culto, dar um culto ao Senhor que agrada ao Senhor, que recebe com aroma suave. Porque a Escritura vai deixar que um culto hipócrita ao Senhor é que nem fumaça no olho. Você já foi em festa junina, ou sei lá, alguma coisa desses tipos assim, você pega fumaça no olho, arde, queima. Assim, irmãos, são as nossas orações. Por isso que as orações sobem como o quê? Incenso, agradável ao Senhor. De um coração contrito, Davi escreve no Salmo 51, de um coração contrito e aquebrantado, se alegrará o Senhor. Então, irmão, não oculte o seu pecado. Não oculte, confesse-o a Deus, que pode perdoar os seus pecados. E Ele nos deu muitos irmãos, lembra? Nós somos o quê? Reino de sacerdotes. Você tem um irmão que você confia, e aqui é um conselho para todos nós, todos devemos confiar uns nos outros. Para numa situação dessa, um irmãozinho olhando para você, confessar algo, porque espera de você ajuda, você não vai lançar nas redes sociais, não vai pisar nesse irmão, não vai tripudiar dele. Vai ajudar nele, porque o Senhor cobrará de você, como cobra de mim, como cobra de toda a liderança de toda a igreja. Para que você possa ver em mim e eu ver em você Cristo em nós. Porque se fomos salvos pela graça. Então quando um irmão vê em você Cristo e confessar a você, você abraça esse irmão e fala, irmão, vamos junto, vamos orar. Vamos fazer, irmão, um jejum. Vamos nos revestir de toda a armadura para combater os inimigos da nossa vida, irmãos. É a nossa própria carne, o mundo e Satanás. Se negligenciarmos oração, leitura da palavra e partir para o combate pesado com jejuns, como já foi explicado hoje de manhã, jejum é o quê? É você abrir mão do alimento, porque você necessita mais de Deus do que tudo. Você não quer desagradar o seu Senhor, o seu Redentor, o seu Salvador, porque Ele te assentou em regiões celestiais. Você não foi colocado em cargos públicos desse mundo vazio e fútil, caído, mas em regiões celestiais em Cristo, para viver se alegrando no Senhor e para o louvor da sua glória. Então os versos 3 e 4 enfatizam, irmãos, as consequências de um pecado não confessado. Você não vai ter alegria, você não vai querer congregar, você não vai ler a palavra, você não vai orar, e aí você sofrerá as consequências de um coração que se oculta de Deus. E o Espírito está ali, até quando? Essa mão pesando é isso aqui, até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai carregar esse orgulho? Até quando você vai permanecer nessa dureza? O Senhor diz a Israel, o tempo todo eu estendi a mão a um povo de cerviz dura e coração impenitente. O tempo todo. Irmãos, nós não somos diferentes. Temos que admitir isso, confessar a nossa miserabilidade na presença do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, meu Deus. Me dá um coração, Senhor, contrito, um coração quebrantado, humilde na Tua presença. Versos 5 e 7, ele confessa, enfatiza a confissão. Verso 5, então ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Nós somos transgressores, irmãos, quando pecamos. Usei um exemplo sexta-feira agora no nosso estudo bíblico de Manassés. A Escritura vai dizer que Manassés ele fazia o que fazia para provocar a ira de Deus. Para provocar a ira de Deus. Ele fazia consciente. Nós pecamos consciente, mas nós não pecamos na consciência de querer transgredir o Senhor, de afrontar a Deus. Mas é exatamente isso que nós fazemos. Nós acabamos querendo confrontar o Senhor. E a Escritura vai dizer que Ele é o Senhor da misericórdia, da paciência para conosco. Mas o Senhor, irmão, se você persiste, o irmão pode te entregar a sua condição reprovável. Não que você perdeu a salvação, crente não perde salvação, mas você vai viver na sequidão do estio, você não vai ter mais força, o Senhor vai dizer, permaneça do jeito que está. E aí vai ter aquela vida se arrastando, aquela vida de gemido e angústia.
Aquela vida de não brinquemos, irmãos, com a graça e a misericórdia e a longanimidade, que é a paciência de Deus. Porque o Senhor, Ele é longânimo para conosco. Ele é paciente, Ele é o Deus da paciência. Ele é Deus da paciência. Davi aprendeu isso. Não morrerás, Davi, você não vai morrer. Os teus pecados foram perdoados. Mas a espada não vai se apartar da tua casa. Irmãos, os nossos pecados, o Senhor te perdoou os pecados, já estão perdoados em Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados passados e futuros. Mas você vai arrastar a consequência do seu pecado. A depender do que você faz, irmão, você pode descer à sepultura. Irmão, a depender do que você faz, você vai parar numa cadeia. Irmão, a depender do que você faz, você vai trazer uma desgraça tão grande para a sua família e para o meio da congregação. E aí é o nome do Senhor que é blasfemado entre os gentios, não o nosso. Porque nós não temos mérito nenhum, honra nenhuma. A nossa honra está na cruz. Está na cruz, está em Cristo, no mérito de Cristo e na obra de Cristo. Então nós devemos, irmãos, temer e zelar pelo nome do Senhor. Ele é a nossa alegria. Ou temos outra alegria senão o Senhor? Não temos, irmãos. Então nós devemos fazer isso. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Iniquidade, irmãos, é para com Deus, é afronto para com Deus. Perversão é para com o próximo. Vida iníqua é uma vida que confronta o Senhor, transgride a palavra de Deus e perverte o meu irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus como eu, como Tiago vai ensinar. E não foi para isso que o Senhor nos resgatou. Somos agora filho do rei. Se você é filho do rei, você não vive mais como plebeu. Você não vive mais como uma pessoa longe dos salões celestiais. Você é filho do reino, haja como filho. Haja como filho. Se alegre. Não seja um filho mimado. Seja obediente. Alegre o seu pai. Qual filho quer desalegrar o pai? Trazer contenda para o pai, para a família? Que filho faz isso? Então, irmãos, o nosso desejo é que o nosso coração se alegre no Senhor e para a glória do nosso Deus. Verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não o mais ocultei. Disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E aí ao aprender isso, Davi aprendeu, ele diz, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordares muitas águas, não atingirão. As lutas, as tentações, elas vão se levantar. Mas essas muitas águas que te rodeiam, a começar pela nossa própria natureza, a nossa própria carne, você tem as ferramentas para que você possa lidar com elas. Jejum, oração, leitura da palavra. Corre, busca um irmão que você olha Cristo nele e fala, irmão, me ajuda. Estou sendo tentado nisso. Meu irmão, estou passando por isso, irmão, vamos orar, vamos fazer aqui uma campanha, vamos orar. Vamos clamar um jejum na igreja, por causa dos irmãos. Vamos juntos, irmãos, corrermos para que nós não venhamos a sucumbir a isso. Porque se sucumbirmos é por negligência. É por negligência, irmãos. É negligência, somos negligentes. A Escritura diz, depois que nós fizermos tudo isso, ainda devemos dizer, somos inúteis. Somos servos inúteis, porque só faz o que manda e faz mal feito. E vamos fazer mesmo se quisermos fazermos na carne. Devemos recorrer àquele que nos reveste de poder, que é Deus. Não é prerrogativa de pentecostal encher do Espírito Santo. É mandamento bíblico, enchei-vos do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito, irmão? De novo, leitura da Bíblia, oração, jejum, toda a armadura que o Senhor nos dá. Porque senão, irmãos, a gente cai na sequidão, no estio, e a gente vai irromper nas tentações de Satanás, na vontade da nossa própria carne, porque temos responsabilidades com relação à luz que nós recebemos e a qual agora nós fazemos parte. E aí você agora, aprendendo tudo isso, você vai fazer o quê? Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de buscar-te, porque quando surgirem muitas águas, ele descansa em Cristo. Eu sei a quem tenho servido. Eu sei quem é o meu Senhor e Ele me susterá, porque é o Senhor quem me mantém de pé e mantém a igreja. E aí você pode, isso é descansar em Cristo. É você estar revestido com as armaduras. Paulo diz que depois que você se revestir de toda ela, você fica preparado, descansado. Qual é o descanso do militar? Senta, coloca a chinela do lado e deita? Não, é em posição de sentido, alerta. É alerta, é estar preparado.
porque o inimigo começa por nós mesmos, pela nossa carne. E se nós nos enfraquecermos, formos dando brechas na armadura celestial, seremos alvejados e nós sucumbiremos, porque nós nos achamos capazes de combater esse combate pelo nosso próprio poder, e nós não podemos. Onde estávamos nós na nossa vida pregressa? No mundo, na iniquidade, transgredindo o Senhor e fazendo a vontade dos pensamentos e do nosso coração corrompido. Versos a 7, né? Versos de 5 a 7, que enfatiza a confissão de pecados. Tu és o meu esconderijo. Nós temos falado a respeito disso. Se esconda no Senhor. Ele é Deus de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso esconderijo. A quem nós recorreremos, senão ao nosso Deus, porque foi Ele quem nos fez. Ele cuida de nós, devemos ter isso em consciência. Se somos feitura dEle, obra das suas mãos, quem é responsável por nós? Quem é responsável pelo filho, senão o pai? Quem é responsável? Não vai ser o vizinho não, irmãos. E no caso de Deus, não há outro Deus a quem recorrer. Ele é Senhor, será que nós sabemos disso? Então nós devemos o quê? Corrermos para a cruz, corrermos aos pés da cruz, orarmos, clamarmos, chorarmos, buscarmos ao Senhor. Porque Ele não nos desamparou. O Senhor, ao subir aos céus, Ele disse, não vos deixarei só. Eu não vos deixarei só. Ele cuida e está conosco. Por isso você não peca em paz. É um alerta, para com isso. Muda essa vida. Volta aos caminhos do Senhor, se aquebranta. Busca a Deus, para que você se regozije no Senhor. Tenha alegria para pastorear, para ensinar, para servir no ministério eclesiástico, nas secretarias internas onde você serve, não com peso, não com angústia. Irmãos, fomos salvos pelo sangue de Cristo, pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Ao nos encontrarmos nessa situação dos nossos pecados, confessa. Não precisa, nossa, eu tenho que achar um lugar para confessar. Lembra de Neemias? Então eu orei ao Senhor. É na hora, confessa, Senhor, fiz isso. Confessa, é de imediato, é no mesmo instante, é no mesmo momento. Não precisa esperar chegar em casa. O Senhor, Ele habita em nós, está conosco, e Ele sonda o nosso coração. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa. E deixa, se arrepende, confessa e deixa. Passou, não fica arrastando peso do passado. O reverendo Alan uma vez pregou aqui, quero trazer à memória aquilo que me faz o quê? Vida, ter vida, vida com abundância com Deus. É a salvação em Cristo, é olhar para a cruz. A cruz é o nosso alvo, a cruz que nos salvou, é na cruz que nós devemos estar. Pelos méritos de Cristo, olhando para os méritos de Cristo e fazendo o quê? Tomando posse desses méritos que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, para que nós tenhamos uma vida que alegra, uma vida que celebra ao Senhor. Tu és o meu esconderijo, verso 7, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Preservar da tribulação, irmão, não é que você não vai passar pela tribulação, o Senhor te preserva na tribulação. O texto deixa claro, para que quando muitas águas nos rodearem, nós tenhamos o quê? Rocha firme, e a rocha é Cristo. Eu sei a quem eu tenho servido e sei para onde eu vou. Paulo diz isso no seu último momento. Ele está com a cabeça no cepo para receber a espada. E ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. É isso, e Paulo tomou posse, nós devemos tomar posse disso e vivermos nessa alegria para a glória de Deus. E então, irmãos, depois de fazermos tudo isso, você agora passa ao conselho e à exortação, ou seja, o Senhor te prepara para que você possa instruir, ensinar os seus irmãozinhos, sabendo que não é em você que está o poder, você é vaso de barro como eu, mas o nosso poder está em Deus. Por isso Ele mantém esse tesouro em vasos de barro. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para que nós possamos socorrer os que estão em igual situação. E aí nós possamos aconselhar, e a Escritura, quem nos aconselha é quem? É Deus por meio da sua palavra. Leiamos, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Eu sempre digo isso. O mundo costuma dizer o quê? Que o ser humano, ele nada mais é do que um animal racional. Isso é herético, isso não é a verdade, isso não é a realidade segundo Deus.
O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos comunicou dos seus atributos comunicativos, capacidade de amar, criar, de zelar, ira pelo quê? Ira pelo pecado, não é ira mesquinha. De pensar no quê? Nas coisas celestiais, as coisas que são do alto. De construir o quê? Para a glória de Deus, para podermos socorrer aqueles que se encontram em igual necessidade, de podermos acudirmos os nossos irmãos e continuarmos nessa caminhada. Mas aí a Escritura vai nos comparar em determinados momentos da nossa vida como uma mula e como um cavalo. Você vai lá em Isaías, capítulo 1, no verso 13, e o Senhor diz assim: o boi conhece a manjedoura, mas o meu povo não entende. O meu povo, Israel, não entende. O Senhor nos compara a animais. A Escritura, que é a palavra de Deus, é a boca de Deus, nos compara a animais quando nós nos tornamos dessa maneira. Mas por causa do quê? Da negligência, de um coração duro que não se aquebranta. Porque de um coração aquebrantado se alegra o Senhor. Reconhece, irmão, eu reconheço a minha miserabilidade na presença dos irmãos. Quem sou eu? E eu digo isso para os irmãos, para que os irmãos, quando verem o presbítero Douglas em algum caso de tropeço, nos irmãos não parem de congregar porque olhar para um homem, mas olhar para Cristo. Porque se vocês olharem para mim, não fica um nessa sala, não fica um nesse templo. Se a gente olhar para os nossos irmãos escândalos no meio da igreja, e todo mundo, ah lá, era pastor, ah lá, era pregador. Irmãos, nós somos homens, e estamos sujeitos a tudo isso. Mais uma vez eu enfatizo, não estou dizendo aqui que isso me dá carta branca para viver dessa maneira, não, mas vai acontecer, pode acontecer, e nós evitamos como? Nos achegando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração, porque Ele nos segura nas suas mãos e não nos deixa cair, mas é necessário que nós tenhamos essa responsabilidade, busquemos ao Senhor, para que tenhamos o quê? Ferramenta, estrutura, e estrutura que procede de Deus e não de nós, para que estejamos firmes. Senão, nós vamos ser como uma mula, como um cavalo, que precisa de freios e cabrestos. Tiago vai dizer, o homem que domina a sua língua é homem e varão perfeito. Ele tem domínio sobre tudo. Porque os animais são dominados pelo quê? Pelo cabresto. Quem é o homem que domina a sua boca? Irmãos, nós pecamos em palavras, pensamentos, obras e omissões. Palavras, pensamentos, obras e omissões, devemos reconhecer isso, nos aquebrantar na presença do Senhor, para que nós possamos ter uma vida alegre no Senhor, para que não sejamos comparados a um animal. Davi, ele enxergou isso nele, ele mesmo inclusive escreve aqui, inspirado por Deus, ele coloca, eu agi como um animal irracional, e nós vimos lá as consequências. Você vê como o pecado, irmãos, ele começa numa ponta, e ele vai como uma pedra do barranco abaixo. E ai de nós, irmãos, se o Senhor nos entregar a vontade do nosso coração, ai de nós. A Escritura com relação ao ímpio diz que por eles rejeitarem a revelação de Deus, da misericórdia do Senhor, que todo dia se revela, o Senhor os entrega aos desejos do seu próprio coração. E aí eles praticam a iniquidade, e o homem se torna pior do que um animal. Você vê as pessoas matando os outros por causa de comida. Você vê o homem fazendo coisas que um animal não faz. Um passarinho, se ele pousa numa poça d'água, ele percebe que aquilo ali é imundo, não bebe. O ser humano vai lá e bebe, come lavagem, desce às mais profundezas. Tamanha é a condição do homem. Nós vemos o filho pródigo, ele comeu a comida dos porcos, tinha vontade de comer a comida dos porcos. O ser humano vai caindo. Então, se a sua consciência, irmão, que é o Espírito Santo de Deus em você, habitando em você, falando para você, para com isso, para. Não esconde isso, confessa isso que você está praticando, confessa isso que você está fazendo. Volte para a casa do Pai, porque aqui tem pão fresco, aqui você tem a alegria de viver no Senhor, aqui você tem a alegria de glorificar a Deus por uma vida que foi resgatada das trevas. Você não vai ficar se achando mais santo do que ninguém, antes pelo contrário, você vai regozijar no Senhor e vai conduzir os irmãozinhos. Por isso ele instrui, eu te instruirei, instruir-te-ei e te ensinarei. Eu vou te instruir, é Deus falando, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, para que você não seja como o cavalo, como a mula que precisa de freio. E aí ele diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Ele mesmo se colocou como ímpio, ele não está falando do mundo. Aquele que pratica a iniquidade, a impiedade, vai colher muito sofrimento. E aqui eu quero ler uma parte do texto da nossa confissão de fé, lá no capítulo 17 da nossa confissão de fé, no inciso 3 diz assim, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e pela negligência dos meios de preservação,
podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristece o seu Santo Espírito e de algum modo vem a ser privado da sua graça e das suas graças de conforto. Tem os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam, e a outros atraem sobre si juízos temporários. Lembra que eu falei? Irmão, a depender do meu pecado, do seu pecado, a gente não sai vivo de determinado lugar. A depender da maneira como a gente fala, como a gente age, como a gente pensa e vive, negligenciando os meios de graça e tampando os ouvidos para o Espírito Santo de Deus que fala no meu coração e no seu, você pode ir para uma cadeia, você pode trazer escândalo para a congregação inteira, você pode trazer peso sobre a sua família. O Senhor te perdoou os seus pecados. Pequei contra o Senhor, disse Davi. E o Senhor disse, seus pecados foram perdoados. Você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa. Davi aprendeu, e ele escreve com o fim didático, o fim de ensinar, de a congregação do povo de Israel, está nos Salmos, está no livro dos Salmos, isso ser cantado no meio da congregação, não de forma vazia, não de forma de cantar da boca para fora, como nós já falamos, estudamos os salmos litúrgicos. Todas as leituras bíblicas que são feitas são direcionando o seu coração para o que será pregado, o que Deus vai falar com você. Abre bem o teu coração, abre bem os teus ouvidos quando entrar na presença do Senhor, porque é melhor ouvir do que falar. E o Senhor atenta aos nossos corações e Ele nos aconselha, para que nós não venhamos a viver nesse mundo de maneira ímpia, porca, pecaminosa. Você não perde sua salvação. Não perde a sua salvação. E como eu sei que eu não perdi minha salvação, irmão? Porque eu não consigo pecar em paz. Eu não consigo pecar em paz. Eu não consigo. E louvado seja Deus por isso. Você não consegue. Glorifica o Senhor por isso. Porque Ele não te entregou a essa condição, porque é o que o texto diz, muito sofrimento é de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O Senhor te restabelecerá os joelhos trópicos, te colocará novamente de pé, te levará a pastorear a igreja de Cristo, a ajudar os irmãozinhos que se encontram em igual situação, para que você não venha a querer bancar o santarrão, mas a confessar, irmão, eu já passei por isso, eu estou sujeito a passar por isso de novo. Irmãos, vamos junto, ora por mim, eu oro por você, vamos na caminhada, irmão. É breve, no máximo, a Escritura diz que é 60, 80 anos, mas o Senhor pode voltar para nós agora individualmente, depois de eu sair daqui desse púlpito. Está pensando que a gente... Tiago ensina. A gente diz com a nossa boca arrogante, vamos lá e vamos fazer. Não. Se o Senhor permitir, nós faremos. Você não sabe daqui para ali. Então, meu irmão, tenha uma vida que glorifique ao Senhor, que se alegra no Senhor. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O presbítero leu na liturgia, aquele que não confessa seus pecados traz sobre si grandes tristezas, grandes angústias, mas a boca que abre e confessa, essa receberá de Deus o quê? Bênção. O Senhor derramará bênção sobre a sua vida, porque disso o Senhor se alegra. Alegrai-vos no Senhor, e nós encerramos esse salmo com a alegria, que é a coroa de uma vida cristã, irmãos, é a alegria. Não é uma alegria boba de ficar rindo um para o outro, não, mas é aquela alegria, é aquela certeza, é aquela esperança que o mundo não tem. Está todo mundo preocupado aí agora com a eleição, não tem problema nenhum nisso. Nós somos cidadãos desse mundo, devemos zelar enquanto aqui estivermos como peregrinos, pelo aquilo que é melhor. Você deve ter opiniões políticas, você deve ter opiniões com relação ao mundo e que você está vivendo, mas o seu coração não pode estar aí, irmão. A sua alegria tem que estar no Senhor. Mas vai vir... Irmão, seu coração está em Cristo, descansa nele. É Ele o seu Redentor, é Ele o seu Salvador. E outra, a Escritura deixa claro que esse mundo há de se terminar num banho de sangue, principalmente o nosso. Porque seremos perseguidos por esse mundo, como os cristãos já estão sendo perseguidos no mundo afora. Então não espere nada desse mundo, nada, mas do Senhor tudo, porque Ele nos deu essa esperança, para que nele nós tenhamos o quê? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. A palavra é essa, é bem-aventurança, é alegria, é regozijo no Senhor. Vós todos que sois retos de coração. Humanamente falando, o meu coração não é reto, mas foi-me dado o coração de Cristo. A gente costuma cantar, dá-me um coração igual ao teu. Irmãos, devemos buscar isso, um coração semelhante ao do Senhor.
para que nós não tenhamos uma vida falsa. Paulo, o aconselhamento apostólico é que o nosso amor seja puro, verdadeiro, sem hipocrisia, que nós não mintamos uns aos outros, mas antes confessemos os nossos pecados a Deus, e você confiando no irmão que você vê Cristo, chega nele, conversa com ele. E se alguém chegar em você, não sai falando, abraça esse irmão, ajuda ele, caminha com ele. Qual que é o aconselhamento com relação à disciplina eclesiástica? Vai você só ter com seu irmão. Se o teu irmão te ouvir, ganhou o seu irmão. Ganhou o seu irmão. Paulo, quando ele fala para nós assim, quando eu disse para vocês não se assentarem com os impuros, com os ímpios, eu não quis dizer os ímpios desse mundo, porque senão a gente tem que sair do planeta. Ele quis dizer com os ímpios, que se dizendo crente, vivem na iniquidade e não se aquebrantam, vivem na prática do mal, porque a consequência é arrastar outros junto com ele. Então, irmãos, nós devemos o quê? Confessar os nossos pecados. Quando sermos corrigidos por um irmão, não veja um irmão, olhe que é Deus te corrigindo. Eu louvo ao Senhor, a minha oração é, Senhor, envia um servo do Senhor, porque muitas das vezes eu não estou percebendo uma atitude minha, para que um irmão possa chegar em mim e falar, presbítero, o senhor fez isso, você fez isso, e eu falar, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus, porque o irmão me corrigiu, o irmão me chamou ali no privado, conversou comigo. O aconselhamento bíblico é esse, né? De que nós devemos corrigir no privado, elogiarmos em público. Mas se essa pessoa persiste no pecado e na iniquidade, deve ser corrigida na frente de todos, para que tema, para que saiba que na casa de Deus há zelo. Há zelo. Assim, meus irmãos, o Senhor fale mais aos corações dos irmãos com esse salmo que nos alenta, que nos leva àquele que nos resgatou, que nos deu a alegria da vida. Porque todos nós, irmãos, estamos sujeitos a tropeços. E ao fazermos isso, não oculte do Senhor, mas confessa. Confessa e deixa. Confessa e deixa e segue adiante. E se essa mesma tentação, se essa mesma luta voltar, clama, ora, faz uso das ferramentas, oração, leitura da palavra, jejum, busca um irmão, os presbíteros estão aí para isso. Se você não quer falar com os presbíteros, o pastor, olha para aquele irmão que você vê Cristo nele e fala, meu irmão, me ajuda, manda um WhatsApp. Irmão, estou passando por determinada situação. Estou passando por uma determinada situação, está difícil, está pesado, irmão, estou passando por isso. Eu levanto, eu caio de novo, irmão, me ajuda, vamos junto. Porque é assim também comigo. Eu tenho confessado para o Amauri, para o reverendo Alan, para os presbíteros. Irmão, às vezes é difícil. A gente faz reunião, a gente fala, não é fácil não. Não é fácil, é luta, meus irmãos. Não devemos romantizar a vida cristã. Não devemos romantizar a vontade de Deus. Mas se nós nos enchermos do Espírito de Deus, então nós teremos o quê? Alegria, regozijo e plenitude de vida. Amém? Quero orar com os irmãos e depois passar a palavra ao presbítero Amauri. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, porque no Senhor nós temos esse refúgio. O Senhor sonda e conhece os nossos corações, sonda e prova-nos, ó Deus. Reconhece, Senhor, todo o nosso ser, sonda todo o nosso ser, Senhor, e tira tudo aquilo que não é do seu agrado. Temos lutado, Senhor, contra a carne, temos lutado contra o mundo, temos lutado, Senhor, contra as setas inflamadas do maligno. E a luta não é pela nossa vontade, mas é pelo poder do Teu Santo Espírito e pelos meios de graça que o Senhor nos concedeu. Ó Senhor, nos livra, Senhor, de um coração negligente, de fugirmos da Tua presença quando pecarmos, mas antes reconhecendo a nossa miserabilidade, sabendo que é o Senhor que nos resgatou de um modo fútil de viver, nós recorremos à cruz do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, em quem nós temos agora este privilégio de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Levanta, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos por causa de alguma atitude, de algum pecado, Senhor, cometido. Fortalece, envia ali, Senhor, um servo para estar junto com ele, orando, lendo a palavra, fortalecendo ele, Senhor, levantando-o, ó Deus, porque é o Senhor que nos levanta, não é o homem. O Senhor usa homens, ó Deus, homens caídos, homens falhos, mas que agora foram lavados, remidos pelo Teu sangue. E nisso eu me alegro porque o Senhor me deu muitos irmãos. O Senhor tem pastoreado a cada um de nós. E o Senhor usa os Teus servos para nos pastorear. E o Senhor nos deu o Teu Espírito, que sonda os nossos corações, para que nós não venhamos a fazer a nossa vontade. Ó Senhor, concede pelo poder do Teu Espírito, Senhor, aos Teus servos a estarem desta maneira, ao ouvirem, Senhor, o puxão de orelha, o Senhor nos avisando de que está errado, nos aquebrantarmos e voltarmos para a presença do Senhor.
Assim, ó Deus, eu agradeço por esta rica oportunidade, por esta bênção, eu agradeço pela vida de cada um dos meus amados irmãos aqui presentes, daqueles que nos assistem pelas redes sociais, que eles foram, Senhor, restabelecidos, renovados, fortalecidos, e os que se encontram, Senhor, na incredulidade, tenham sido quebrantados pela Tua palavra, e sejam chamados todos os Seus eleitos de uma parte a outra dessa terra, para que juntos possamos, nessa fileira, na luta pela fé, servimos ao Senhor com alegria, com regozijo, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Passa a palavra ao presbítero Amorim.